Minha amiga e meu amigo, é muito triste ver os rumos que o Brasil está tomando. Esse Brasil que ao longo dos últimos 4 anos experimentou o ponto alto da ordem e o progresso, hoje se vê numa condição deprimente, vendo o Brasil trilhando o rumo da desordem e do retrocesso. O Brasil, minha amiga e meu amigo, tinha quase tudo para dar certo, ser uma potência mundial. Nós temos riquezas naturais incontáveis, estamos numa posição geográfica privilegiada dentro do mundo, dentro da América. Para se ter uma ideia, entre os países da América do Sul, o Brasil é o mais rico. O Brasil detém 47% deste território, 47% do território da América do Sul. É um país enorme, geograficamente falando, enorme, com a população de 213 milhões de brasileiros, que é considerado, para o tamanho do Brasil, uma população pequena. Nós tínhamos tudo para dar certo, para ser felizes e ter uma situação melhor. Mas o grande problema é quando chegam as eleições. Quando chegam as eleições, que a gente precisa fazer uma mudança para melhor ou tirar aquilo que está de ruim, é aí que a maioria esmagadora dos brasileiros, não toda, acaba cometendo uma derrapagem na curva. Acaba cometendo uma derrapagem na curva, elegendo pessoas que não condizem com a nossa realidade, com os nossos anseios e aquilo que é bom para o Brasil e para os brasileiros. E essa maioria que eu digo que derrapa na curva, ela é vítima de um processo sistematizado chamado falta de educação. A educação, com ela vem a informação, com a informação vem o poder, com ela vem o discernimento de decidir e identificar o que é certo, o que é errado. Mas a gente vê que uma parcela considerável, talvez a maioria dos brasileiros, não tem educação. Não consegue discernir o que é bom ou ruim para ele e para ela e para o nosso país. E quando chega as eleições, é a mesma coisa. São os mesmos erros. Rifando pessoas que têm uma história voltada para a defesa do país e abarcando, trazendo para si, elegendo pessoas de condutas não duvidosas, condutas conhecidamente antiéticas, de envolvimento com crime, com roubalheira, com a rapinagem, com desgoverno. Pessoas que buscam tão somente o poder pelo poder e não vê o Estado brasileiro como algo a ser respeitado e levado para o caminho do progresso. Desinformação, deseducação. E é por essa razão que eu digo que o Brasil tem quase tudo para dar certo. Nós vamos deixar esse quase de lado num dia em que nós vermos uma população com educação, em especial educação pública de qualidade universal. Educação pública de qualidade e universal. De maneira que todos possam ter acesso. O preto, o branco, o rico, o pobre, o hétero, o gay, o protestante, o católico, enfim. Por que eu falo que a educação é a tábua da salvação do nosso país? Porque foi assim ao redor do mundo.
As Coreias do Norte e Coreia do Sul travaram um conflito bélico por 3 anos, de 1950 a 1953. As duas Coreias saíram destroçadas, destruídas. A Coreia do Sul apostou em quê? Em liberdade, no conhecimento, na educação, como forma de tirar o país daquela situação em que se encontra. Hoje, a Coreia do Sul é um dos países tecnologicamente mais avançados do mundo, porque apostaram na educação. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial destroçado. A Alemanha, do mesmo jeito. A Inglaterra, igual. Todos saíram destroçados. Quem olhava aqueles países no pós-guerra falava que eles não iam se reerguer nunca. Mas o que eles fizeram? Apostaram na educação do seu povo. E hoje são potências políticas, econômicas, militares, educacionais, culturais. Então, enquanto a gente vê as escolas públicas no Brasil de má qualidade, inacessíveis, com a maioria, não todos, repito, dos professores, ao invés de levar informação, fazendo militância esquerdopata, associada ao fato de que do aluno não é cobrado nada, que ele no final ele pode passar por decreto, nós vamos estar aí desse jeito. Nós vamos estar desse jeito. Vendo as pessoas não tendo discernimento do que é bom e que é ruim, e ao chegar às eleições, deixar-se levar por mentiras e promessas vazias que não serão cumpridas, tais quais cervejinha, picanha. Olha só, com todo respeito, a região do Nordeste. Olha o Nordeste brasileiro. Olha a situação daquela região. No processo eleitoral, nesse último 2022, de acordo com o TSE, eles deram uma votação estrondosa para Lula. Em todos os estados nordestinos. Em alguns, ele logrou até 76% dos votos válidos. É uma região que é comandada por governadores do PT ou governadores de esquerda. Olha só a situação daquela população. Ali todos os índices são negativos. Índice de saúde, índice de violência, índice de emprego. Enfim, ali a situação é terrível. E me parece que não tem jeito, pelo menos a curto prazo. Por quê? Porque a própria população faz questão de não mudar para melhor e quando chega às eleições comete sempre os mesmos erros. Há mais de 20 anos que a esquerda comanda o Nordeste. Todos os estados do Nordeste. Olha a situação daquele estado. Olha a situação de muitas daquelas pessoas que lá moram. E eles ainda batem no peito, faz um culto à ignorância. Como se tivesse certo, como se não fosse temerário para eles o futuro dos seus filhos. Tudo isso é deprimente. E essa esquerda que está no poder, ela aposta na ignorância do povo. Porque um povo sem informação é uma presa fácil de deixar-se levar por aquilo que ouve. E é por essa razão que eu defendo a educação pública de qualidade como tábua da salvação para o nosso país. Sem essa educação não tem informação, sem essa informação não tem poder, e sem essas condicionantes, a gente não vai sair deste atoleiro.
Porque hoje no Brasil as pessoas que detêm informação, que detêm cultura, que detêm a educação de qualidade, existem, mas não constitui a maioria. E por não constituir a maioria, é que quando das eleições, o voto do ignorante, por ter o mesmo peso que o voto daquele que pensa, daquele que busca a informação, daquele que tem discernimento, dá esse desequilíbrio. Dá esse desequilíbrio. Porque as pessoas desinformadas e sem educação é a maioria esmagadora no Brasil e, em especial, na região do Nordeste. Dói estar falando isso? Dói. Posso ser mal interpretado? Dane-se. Mas é a verdade. Enquanto a gente não buscar a educação, não vai adiantar. Nós vamos ficar patinando no mesmo lugar, marcando passo, sem sair, sem ir à frente. Por isso é que temos que começar agora a cobrar educação de qualidade. Nós temos que aprender a pescar e não esperar que alguém nos dê o peixe, como a gente está vendo no Brasil hoje, em que pessoas ficam esperando a ajuda do governo sem sair do lugar. Em especial a região do Nordeste. As pessoas precisam se emancipar, precisam sair do lugar comum, produzir mais, esperar menos do governo. Aí fica aí, esperando picanha, cervejinha, aumento do Bolsa Família. Essas coisas como Bolsa Família e outros auxílios é para ajudar, apenas ajudar, para complementar, não é para substituir. Mas a gente está vendo que tem pessoas que estão usando esses meios como o único meio de subsistência. Existem dois tipos de pobre. O pobre financeiramente, do qual eu me incluo, e o pobre de cultura. E o pobre de cultura é o pior pobre que existe. E esse pobre de cultura constitui a maior parte da população brasileira. Tanto quanto o tolo e o doutor, o voto tem o mesmo peso. Como os tolos são a maioria, na hora da eleição, quem ganha são os tolos, que bota gente, como a gente está vendo aí, para comandar o país, de uma forma indigna, inconsequente, irresponsável, levando o Brasil para o buraco, falando besteira, sem nenhum compromisso com a ética. Não dá, cara. Não dá. Precisamos cobrar educação de qualidade, não pensando na nossa geração. Eu, por exemplo, tenho 56 anos de vida. Eu tenho mais passado que futuro. Mas eu quero continuar brigando, lutando, cobrando, sugerindo, criticando, elogiando, não pensando mais em mim, mas sim nos meus netos, nos meus filhos, nas próximas gerações. O Brasil tem tudo para dar certo. E as pessoas que contribuem para essa desordem são as que mais sofrem. E são as que mais precisam de um Estado forte. Não sei como elas não se sentem chocadas em ver os seus filhos passando fome, em ver seus filhos sendo tragados pela violência, vendo os corpos dos seus filhos no chão, crivados de bala, coberta por jornal. Não consigo entender. Não consigo entender. A educação vai trazer esse choque de consciência nas pessoas, o poder de se indignar e forçar em si o desejo de mudança. Hoje os nossos pobres não se indignam com nada. Ele está sofrendo, está lascado e sequer percebe que está lascado. Ele acha que porque nasceu assim, tem que viver e morrer assim. Não só ele, mas como os seus. E isso é que dói. Isso é que nos machuca. Hoje, quem briga para o Brasil, por incrível que pareça, é quem menos precisa. Aquele que mais precisa joga contra o patrimônio. A educação é a única tábua da salvação para colocar o nosso Brasil num lugar especial. Pense nisso.